Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos que tem como objetivo nós analisarmos sobre a obra da cruz. A obra da cruz é aquilo que a cruz significa para nós. E tudo aquilo que Jesus fez e nos revela através das suas ações, desde o seu nascimento até sua morte, ressurreição e ascensão. Vamos dizer assim que tudo isso aí faz parte do projeto da cruz, do projeto de salvação de Deus. Esse nosso estudo ele vai ter como o texto básico, né? É um livro que o pastor Ray Pritch escreveu, que tem como título O Significado Mais Profundo da Cruz. Então, hoje, no nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre a questão da cruz, onde a graça e a ira se encontram. O que a cruz significa para Deus. Então, esse é o título da nossa mensagem de hoje, onde a graça e a ira se encontram. Então, no primeiro momento, o que a cruz realmente significa para Deus? Porque Deus traz para nós a obra da cruz. O nosso primeiro texto está em Romanos, nós vamos ler Romanos. Eu estou utilizando a tradução revista atualizada. Nós vamos ler capítulo 3, do versículo 21 até o versículo de número 26. Diz assim o texto: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, e por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, nessa primeira introdução, nós queremos, há um autor, John Browning, ele diz assim: a obra da cruz ela é algo muito mais elevado que o tempo não pode destruir. Por isso, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e continua sendo o caminho, verdade e vida, mesmo tendo passado aí mais de 2 milênios, nós continuamos falando do poder de Jesus Cristo, falamos da obra da cruz, da salvação e de tudo aquilo que significa para nós. Então, a obra da cruz, ela vai revelar para nós a graça de Deus, porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. E através da obra da cruz, através da pessoa de Jesus, nós podemos então agora entender que a partir do momento que Jesus Cristo veio a este mundo e ele então, vamos dizer assim, cumpriu a missão dada pelo Pai Celestial, ele abriu para nós o novo e vivo caminho, propiciando para nós agora a restauração da comunhão que outrora era para termos, mas porque pela consequência do pecado do primeiro homem que chegou até nós, nós estávamos também, vamos dizer assim, inoculados pelo vírus do pecado e nós estávamos separados de Deus. Mas então Deus vem ao nosso encontro. Então a obra da cruz é isso. Antes nós merecíamos a ira de Deus, mas agora a graça de Deus se manifestou. Então, por isso o autor ele fala, né, que na cruz o que era para ser apenas a ira de Deus, ao manifestar da graça de Deus, porque Jesus se torna pecado em nosso lugar, Jesus leva para si os nossos pecados. Então, para você ver aí no versículo
26, numa outra versão, que é a Bíblia Viva, nesse versículo 26 diz assim: e agora, também nós, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou o pecado deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age de maneira baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou os seus pecados. Então, por que a ira é esse encontro de graça e de ira? Porque, na verdade, nós temos que entender que a cruz, ela fala de libertação, ela fala de perdão, ela fala de renovação, de restauração, enfim, tantas coisas, mas uma das coisas que a cruz nos revela, e na perspectiva de Deus, nós temos a ideia de que o pecado é algo sério e nós precisamos estar atentos realmente. Nós precisamos manter esta fé realmente em Jesus. Então, a cruz, ela é o cerne da nossa teologia. Se nós não entendemos a obra da cruz, o projeto de salvação de Deus, então a cruz, de uma perspectiva de Deus, ali é manifestado o julgamento, ali é manifestado, vamos dizer assim, de certa forma, a ira de Deus, mas ao mesmo tempo ele revela a sua graça. Na tradução da NVI, o versículo 25, ele está assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era sombra, de acordo com o texto de Hebreus, do que viria a ser uma realidade em Jesus Cristo. Algumas pessoas até perguntam assim: bom, por que Deus já não perdoou todo mundo? E por que tem que ter a obra da cruz? E por que Jesus morreu? Por que ele tomou o pecado, o nosso pecado sobre si? Novamente eu quero dizer, do ponto de vista de Deus, Deus leva a sério a questão do pecado. Então ele propiciou, Jesus é a nossa propiciação, ele morrer em nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados. Então, embora nós possamos entender a graça gratuita, ela tem um preço. Essa graça é a morte de Jesus, é a vida de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Quando nós vemos assim a palavra propiciação, então Jesus ele se torna e recebe tudo aquilo que nós merecíamos. Por isso, há um texto lá no livro de Isaías que é declarado, que o Senhor lança atrás de si os nossos pecados. E alguns autores comentando, sobre o Senhor lançar atrás de si os nossos pecados, eles fazem uma analogia com aquele momento em que Jesus está ali na cruz e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns autores, fazendo um link com esse texto de Isaías, diz que naquele momento Deus vira as costas e lança os nossos pecados sobre Jesus. Então, naquele momento, porque o pecado enfeia, o pecado ele é algo horrível, e Deus então lança atrás de si, cai sobre Jesus. Mas ali era o meu pecado, era o seu pecado, era o nosso pecado. Então, muitas vezes nós até ouvimos aquela frase, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com esta frase, porque, na verdade, assim, Deus ama o ser humano. Deus abomina o pecado, ele ama o ser humano e por isso não quer que o ser humano continue em pecado. Então nós podemos dizer assim que Deus abomina tanto o pecado quanto o pecador. Por isso Deus chama o pecador para o arrependimento.
Porque se nós dissermos que Deus ama o pecador, então eu vou dizer assim, então serei um pecador para que eu possa ser alvo do amor de Deus. O amor de Deus, e é isso que a obra da cruz, na perspectiva de Deus, nos revela, que o amor de Deus não anula a sua indignação para com o pecado. Deus leva muito a sério a questão do pecado, porque a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte é realmente uma separação de Deus. E Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para estarmos realmente dentro da sua esfera de ação. Então, para você ter uma ideia, quando nós lemos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 3, eu vou estar utilizando nesse nosso estudo, na maior parte das citações, a Bíblia é viva, porque ela é uma paráfrase em muitos casos, não todos, mas em muitos casos ele traz uma clareza um pouco melhor, uma compreensão um pouco melhor para nós. Na Bíblia viva, o Lucas 3, verso 7, diz assim: esta é uma amostra da pregação de João às multidões que vinham para o batismo. Filhos de serpentes, vocês estão procurando escapar do inferno, sem voltar-se verdadeiramente para Deus. É por isso que estão querendo batizar-se. Então João compreende que, a não ser que haja essa obra da cruz, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí então, aonde Deus que fica irado, o porquê Deus se ira com a questão do pecado. Quando a gente usa essas expressões humanas, para Deus, Deus ama, Deus ira, Deus a cólera de Deus, enfim, nós temos que entender numa perspectiva divina, porque na verdade o pecado é uma desobediência em relação à vontade de Deus. Quando o primeiro casal peca, o que eles estão dizendo na verdade vamos viver de uma maneira independente de Deus, vamos viver por nós mesmos, Então o pecado, a gravidade do pecado não é simplesmente porque nós não acreditamos em Deus, é porque nós reconhecemos ou estamos de uma certa forma admitindo ou falando, não simplesmente com palavras, mas pelos nossos atos, de que nós não precisamos de Deus. Embora Deus exista, nós até cremos que Deus existe, mas o pecado nos faz querer viver separado de Deus. Então, Deus sendo amoroso, mas Ele não tem o culpado por o inocente. Então, por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe para nós realmente o plano da salvação. E esse plano da salvação passa pela cruz, pela obra de Jesus. Porque o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. É uma declaração de que podemos, como eu disse, viver sem Deus neste mundo. E muitas vezes, por isso, o apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Então, o pecado não é só fazer coisas, entre aspas, erradas, mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Então, o que precisamos entender que na perspectiva de Deus, a morte de Jesus na cruz trouxe a expiação completa e definitiva para o nosso pecado. Então, Deus precisava resolver esta questão. É como uma barreira que existe, então essa barreira precisa ser eliminada. Então, o que Deus faz? Deus faz um novo e vivo caminho para que nós agora possamos chegar até Ele. Então, Ele paga o preço. Por isso, talvez você já ouviu, é muito citado por muitos pregadores, aquela expressão, as últimas palavras de Jesus na cruz, o tetelestai, ou está pago, está consumado, quitou-se a nossa dívida. Então, quando a gente fala de graça, essa graça custou algo para Deus. Essa
Graça não é uma graça barata, como diz Bonhoeffer, um teólogo alemão. É uma graça que custou a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, mas essa obra da cruz foi construída durante toda a vida de Jesus, e há uma consumação ali na morte e depois na ressurreição. Então, Deus ele iria e teria a possibilidade de nos punir, mas ele aplaca a sua ira na pessoa de Jesus. Então, quer dizer, ele mesmo paga a nossa conta e ele fica satisfeito com isto. Esse é o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando, cooperando para a nossa salvação. Quando nós lemos ali no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 4, como eu disse, todo aquilo que havia acontecido no Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios pelo pecado, era sombra de uma grande revelação que veio através de Jesus. E aí, então nós lemos o seguinte, no capítulo 7, a partir do versículo 23 até o versículo 28, nós lemos o seguinte: no sistema antigo era preciso haver muitos sacerdotes, a fim de que quanto mais velhos morressem, o sistema ainda pudessem continuar com os outros que ocupavam o lugar deles. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que não se precisa de mais ninguém. Ele pode salvar completamente todos quanto vão a Deus por meio dele. Uma vez que eternamente ele estará sempre ali para lembrar a Deus que ele já pagou o preço pelos nossos pecados através do seu sangue. Portanto, ele é exatamente o tipo de supremo sacerdote que nós necessitamos, pois é santo e irrepreensível, não foi manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores, e foi-lhe dado o lugar de honra no céu. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários de sangue de animais, como os outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus próprios pecados, depois os pecados do povo que ele pagou com o seu sacrifício na cruz. No sistema antigo, mesmo os supremos sacerdotes eram homens fracos e pecadores, que não podiam evitar de praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por seu juramento, nomeou seu Filho, que é perfeito para sempre. Depois você lê assim com um pouco mais calma, do capítulo 7, do 23 ao 28, você vai ver como realmente Jesus Cristo, ele é o nosso supremo sacerdote, e ele agora pagou e abriu para nós essa possibilidade de vivermos nele, em Cristo, essa nova vida que Deus propiciou para nós. Então, Jesus ele se tornou pecado por nós, para nos levar mais perto do Pai Celestial. Então, para Deus, nós só podemos ser agradáveis a Ele através da obra da cruz. Por isso, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez, e Ele faz em nós, é que vai nos permitir fazermos algo para Deus. Mas se esse algo que fizermos para Deus não tiver como essência essa graça, esse amor, essa compreensão de que o que nós fazemos não é uma retribuição, porque eu nunca vou conseguir retribuir aquilo que o Cristo fez por mim, ou que Cristo tem feito por nós, não é uma retribuição, mas é algo que revela que nós o amamos. Nós queremos dizer: Senhor, eu nunca vou conseguir pagar o preço que o Senhor pagou, eu nunca vou conseguir restaurar esse preço, e por isso eu sou grato a Ti. E por essa gratidão
é que eu estarei fazendo parte do corpo de Cristo, eu estarei na igreja orando, trabalhando, enfim, é por gratidão. É interessante porque isso muitas vezes revela que nós chegamos até Deus entendendo um pouco da graça, mas depois, com o passar do tempo, nós achamos que merecemos alguma coisa. Então, cuidado, né? Tem Thomas Kempis, no seu livro Imitação de Cristo, que é um devocional do século, acho que 16, até o Wesley usava esse devocional de Thomas Kempis, né, para a sua edificação. Thomas Kempis, ele usa uma expressão assim: cuidado com a muita familiaridade, porque muitas vezes nós nos tornamos muito conhecedores de certas coisas, mas podemos perder a essência. Então, por que Cristo ele morreu? Ele morreu para pagar o preço pelo pecado. Então, é sério a questão do pecado. Então, todas as vezes que nós pecamos, não é que vai necessitar de um novo sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício eterno. Mas todas as vezes que nós pecamos e pedimos perdão a Deus, nós trazemos à memória de Deus o sacrifício de Jesus. Ou seja, aquilo que Cristo fez e continua fazendo, porque o efeito da obra da cruz não parou. Por isso que Jesus ele intercede por nós. Quando nós pecamos, Jesus intercede: olha, eu morri por eles, eu dei o meu sangue por eles. Quer dizer, há essa contínua lembrança desse ato da obra da cruz. Se muitos acham, né, que isso é sanguinolento, mas é o caminho que Deus trouxe para nós a grande libertação. O escritor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas através da morte e ressurreição de Jesus, o derramar do sangue, então, trouxe para nós a remissão dos pecados, a purificação, e agora podemos estar diante do Senhor. Então, na perspectiva divina, ou através dos olhos de Deus, somos aceitos com base naquilo que Cristo fez. Somente Deus pode nos fazer, vamos dizer assim, fazer parte desse sobrenatural, porque a obra da cruz é algo sobrenatural. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos expressar com palavras ou dentro de uma lógica humana esta questão, mas através da obra da cruz, o que acontece? Há uma declaração de que a justiça é feita. Então, Deus precisava que houvesse justiça. Então, através de Jesus, essa justiça acabou vindo. E por isso, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, na verdade, não é que nós nos tornamos justos por nós mesmos, mas fomos justificados diante daquilo que Cristo fez. Então, a justiça de Deus, através da obra da cruz, nos alcançou. Então, essa demonstração da justiça de Deus. Por isso que o versículo 25 fala de que ele é a propiciação para o nosso pecado. Quer dizer, ele cumpriu as exigências do que Deus tinha em relação ao pecado. Por isso, novamente, enfatizamos: a graça de Deus não é barata. Novamente, eu quero expressar assim: por que Deus não perdoa todo mundo? Mas por que precisa? É para Deus demonstrar a seriedade do pecado. É como tem um comentário do livro de Êxodo que fala assim: por que Deus tratava duramente o povo? Uma hora vinha a praga disso, praga daquilo, o povo desobedecia, Deus fazia isso. E esse autor fala assim: sabe por quê? Porque assim, Deus estava já demonstrando certos princípios ali. Um deles é a seriedade para com Deus. Que o Deus não tem por inocente o pecador.
Então, por isso Deus era severo, porque ele estava formando um povo. Vamos dizer assim, era o protótipo da igreja hoje, né? Então, se Deus fosse condescendente com a questão do pecado, nós não teríamos realmente essa compreensão de que o pecado e o pecador é abominável diante dos olhos de Deus. Por isso, Deus chama o pecador ao arrependimento, Deus chama o pecador a passar pela obra da cruz, a ter fé na pessoa de Jesus e, através disso, a restauração da sua vida. Então, Cristo morreu para demonstrar para nós o quão sério é a questão do pecado. E por Deus não comprometer o seu caráter de santidade, pois no céu não existe nenhuma injustiça, a justiça de Deus veio para nós, nos justificando. E tem um autor que diz que a justiça bíblica não é, antes de tudo, um conjunto de pontos ou um conjunto de regras e diretrizes. Está enraizado no próprio caráter de Deus e é o resultado deste caráter que nunca é menos do que ser justo, né? Então, nós precisamos ter essa ideia que o pecado ele precisava ser castigado, precisava pagar-se um preço, e Jesus veio e pagou este preço. Então, naquele momento da obra da cruz, havia a necessidade, ou melhor, havia uma manifestação da ira de Deus, mas ao mesmo tempo em Cristo há uma manifestação da graça. E aí então há o pagar o preço. E aí então Cristo se tornou pecado por nós. Ele que não viveu, não cometeu pecado, né? Mas ele trouxe para nós realmente a possibilidade de vivermos uma vida santa para com Deus. Então, não negligenciemos o pecado, né? Em Romanos aí 3:25 fala assim: e assim por fim a toda a ira de Deus, né? A por fim, né? A toda a ira de Deus, né? Por isso tenha essa dimensão, né, da seriedade do pecado, né? Fora da graça de Deus, o único potencial que nós temos é potencial para a perdição eterna. O único potencial que o ser humano tem é para perdição eterna. Mas em Cristo Jesus nós alcançamos o potencial para um viver de eternidade. Ali na cruz houve um derramar da graça de Deus que cobriu a ira. Então o que nós precisamos está em Cristo Jesus, mas nós não merecíamos. Por isso é graça. A abundante graça e maravilhosa graça de Deus se manifestou para nós naquele lugar. Jesus se colocou em nosso lugar para que nós pudéssemos então estarmos vivendo em novidade de vida. Lembre-se, né, como diz o texto de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Deus trata seriamente a questão do pecado, mas aí em Cristo Jesus, nós que antes estávamos destituídos da glória de Deus, fomos restaurados para que nesta nova comunhão com o Senhor pudéssemos viver realmente em novidade de vida, numa nova dimensão de vida, numa nova perspectiva de vida. Então, lembre-se, né? Para Deus era necessário que houvesse esta obra da cruz. E através da obra da cruz, há todo, vamos dizer assim, uma proporção de justiça, de graça, de amor, enfim, que tratou e nos abençoou e nos restaurou. Que Deus nos ajude realmente a vermos a cruz na perspectiva de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo realmente nos atraia a mais e mais à presença de Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos, Senhor, realmente termos um santo desconforto, para que nós venhamos realmente a dia, Senhor, nos entregarmos e objetivando um conhecer melhor a Cristo.
Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui realmente o Senhor tem trabalhado por nós e a obra da cruz continua tendo validade nesses dias. Muito obrigado, Senhor, porque onde merecíamos a ira, a tua graça nos encontrou. Aonde, Senhor, merecíamos realmente o inferno, o Senhor abriu para nós a possibilidade da eternidade dos céus. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor trouxe para nós em Cristo Jesus, a obra da cruz. Amém.